Estive trancado no meu quarto durante todos os últimos dias, em choque pelo que aconteceu. Fiz algumas pesquisas na internet e acredito que as pessoas que ocupam cargos importantes não vão querer de forma alguma que tudo isso seja divulgado, mas tenho que contar, pelo bem de Amy. Tudo começou no domingo, quando Amy veio ao meu apartamento. Eu a conhecia desde a universidade e, embora não fôssemos muito próximos naquela época, devido à minha vergonha, nossa amizade acabou se fortalecendo nos últimos anos. Estávamos planejando uma noite de filmes há algumas semanas, até o dia que enfim deu certo e ela veio para assistirmos um filme qualquer e comermos pizza. Eu estava procurando todas as formas possíveis que estivessem ao meu alcance de distraí-la. Afinal, ela estava estressada com um episódio em seu serviço, onde, segundo Amy, o chefe, que basicamente ninguém suportava, havia promovido um funcionário completamente incompetente. No final da noite, decidimos ir a um bar local. Amy queria assistir outro filme, mas insisti para que saíssemos juntos, na esperança de que ela se animasse um pouco e parasse, nem que fosse por alguns minutos, de pensar em seu serviço. Saímos para o corredor e Amy chamou o elevador. Se você já entrou em um elevador, deve se lembrar que quando um botão é pressionado para subir ou descer com o intuito de chamá-lo até onde você está, geralmente o botão escolhido acende. Mas dessa vez, isso não aconteceu, e essa foi a primeira coisa estranha que notei. Amy apertou o botão para baixo mais algumas vezes calmamente, como se aquilo já lhe tivesse ocorrido outras vezes, mas ainda assim, não tivemos nada como resposta. Nesse momento, nos olhamos, mais irritados do que confusos. Bom, isso é estranho, estava funcionando até agora há pouco, eu falei. Então, o botão com a seta para cima acendeu de repente. Agora, os olhares que trocamos eram cheios de completa confusão, pois ela tinha apertado para descer. O prédio que moro tem apenas o total de 9 andares. Além disso, possui um sistema de elevadores bastante eficiente. Então, todo o tempo que passei morando nele, o máximo que já esperei foi talvez cerca de 1 minuto. No entanto, naquele dia específico, além de estar atrasado, cada segundo que passava abaixava nossa expectativa de uma noite divertida e livre de frustrações. Então, só depois de mais 2 minutos de espera em completo silêncio, minha paciência acabou. Está demorando muito. Vamos usar as escadas, falei. Não vou descer 7 lances de escadas, Amy reclamou. Provavelmente o elevador deve estar quebrado, não chegou até agora, falei. Depois de dizer isso, houve um barulho estridente vindo do elevador. Nada excessivamente dramático ou alto, foi tipo um gemido, mas eu e Amy ouvimos claramente, o que me fez suspirar de alívio por não estar ficando louco. Achei que, com a ajuda do barulho inesperado, eu a convenceria de que algo muito estranho estava acontecendo, e assim, Amy iria pelas escadas. Viu? Tá quebrado. Vamos! Falei, já caminhando em direção às escadas. Não, isso significa que tá chegando, ela insistiu. Olhe só. Apontei para o botão de subir, cuja luz agora piscava rapidamente, como em um filme de terror. Agora me fala, Amy, se isso não tá com defeito. A luz pode estar, mas o elevador não, ela continuou insistindo. Olhei bem nos olhos da minha amiga, mas ao contrário do que esperava, percebi que não iria convencê-la de nenhum outro jeito a dar meia volta e caminhar em minha direção. Amy é um amor de pessoa, mas infelizmente também tem como ponto forte seu lado inutilmente teimoso. Ela iria esperar esse elevador chegar só para provar que eu estava errado, mesmo que isso atrapalhasse nossa noite ou nos fizesse ficar plantados como idiotas no corredor.
Eu vi isso nos olhos dela e desisti. Tudo bem, eu me rendo, falei, indo em direção às escadas do outro lado do corredor. Me mande uma mensagem quando o seu lado teimoso desaparecer e você decidir descer as escadas como uma pessoa normal, falei para ela, mas gostaria de ter dito algo mais amigável. Continuando o meu caminho em direção às escadas, ouvi uma risada atrás de mim e logo depois, um grito de Amy. Sem dúvida, isso foi a experiência auditiva mais assustadora que já vivenciei. Não se tratava apenas de um grito, mas sim de um berro angustiante, como se cada pausa sonora fosse apenas uma breve interrupção, antes de começar com uma intensidade ainda maior, e isso parecia se repetir em um loop perturbador. Em estado de choque, me virei rapidamente, e em questão de segundos, pensei que deveria voltar em disparada para a frente do elevador, onde eu tinha deixado Amy sozinha. Mas no mesmo instante, o grito parou abruptamente, deixando para trás um silêncio perturbador que ecoava pelos corredores ao meu redor. E, quando ousei olhar onde Amy estava novamente, entrei em desespero, porque ela simplesmente tinha desaparecido. Procurei ao redor, mas ela havia sumido, me deixando em complexa perplexidade. Tive um vislumbre das portas do elevador se fechando, e atrás delas vi uma intrincada rede de engrenagens de todos os tamanhos, algumas tão altas quanto o próprio elevador, quase semelhante à imagem que imagino quando me lembro do interior de um relógio, perfeitamente projetado. Mas cada engrenagem e roda ali tinham pontas tão afiadas quanto facas. Entre esse maquinário, vi uma mão pálida antes que as portas do elevador fechassem. Depois de um momento de choque total, desci às pressas as escadas, saltando 3 ou 4 degraus de cada vez, em uma corrida traumatizante até o térreo. Chegando lá, minhas mãos frias não paravam de tremer, enquanto eu pressionava os botões do elevador repetidamente, com toda a força que conseguia reunir. Ali, aguardei desesperadamente, pelo que pareceram horas, mesmo que tenham sido na realidade apenas alguns minutos dolorosos. Finalmente, quando as portas se abriram, senti como se meu coração tivesse parado de funcionar. Amy não estava lá, como eu temia. Em vez disso, tive a visão perturbadora do interior do elevador, que não estava naquela mesma cor familiar e brilhante do metal prateado que o compunha, mas sim de um vermelho líquido, uma coloração que provocou um calafrio terrível percorrendo minha espinha. Assim que controlei o que restava da minha respiração, liguei para a polícia. Expliquei o que havia acontecido, no que deveria ser apenas uma noite de diversões entre amigos, mas é claro que não acreditaram em mim. Os oficiais me trataram como principal suspeito por um tempo, mas logo concluíram que eu não poderia causar a carnificina total que estava evidente naquele elevador em tão pouco tempo, sem que ninguém percebesse. Nem eu, nem a família de Amy tivemos notícias das autoridades desde semana passada. Ainda não consigo aceitar que ela se foi. Acabei de me trancar no meu quarto, tentando processar toda essa loucura. Tenho tentado me manter são. No entanto, descobri algumas coisas que considero um pouco estranhas. Depois de pesquisar um pouco, descobri que não houve um único caso registrado de elevador quebrado nesse apartamento ou qualquer sistema de elevador construído pela mesma empresa nos últimos 10 anos. E que a mesma empresa onde ele foi fabricado também possui outros negócios ligados à produção de alimentos, à agricultura e à arquitetura. Sem falar que esse prédio de apartamentos foi construído por uma empresa pertencente à mesma empresa de elevadores. Algo que não me parece nada habitual. Estou tirando algumas conclusões, das quais não gosto nem um pouco. E
Não sei se os donos dessas empresas vão gostar que eu diga tudo isso. Do jeito que as informações estão circulando, minha família está cada vez mais preocupada comigo. Mas eu continuo dizendo que estou bem e, acima de tudo, que não venham me visitar. Só estou com medo de que eles não me escutem quando eu lhes disser para usarem as escadas. Até a próxima. Obrigado.